E eu vou confirmar aqui para ver se está aparecendo mesmo. Deixa eu ver aqui. Está sim. Essa imagem que está aparecendo aí na sua tela, ela representa, tá, apenas 40% de uma cidadela que também fui testemunha na estrutura intraterrena. E vou voltar a dizer aqui, em nenhum momento eles me permitiram ir até essa cidade. Mas do alto que eu podia presenciar essas cidades, né, porque cada túnel me levava a um certo lugar, e esse lugar eu tinha uma visão para baixo do que existia, então eu via essas estruturas gigantescas, colossais, tecnológicas da cidadela em si. Correto? Mas eu não pude interagir na cidadela em si. O único lugar que eu pude passar foi pelos campos e pelas florestas, que são muito curtas, que do qual disse a vocês agora há pouco, onde eu vi os tigres dente de sabre, vi alguns dinossauros e alguns mamutes também. Ok? Então eu vou trazer para você essa alusão para que você entenda o que eu quero dizer e onde eu quero chegar. Então, debaixo, né, daquele céu artificial, existem cidadelas tecnológicas extraordinárias, grandiosas, belas, certo? E ali, como já disse a todos vocês, eu não pude tocá-las, eu não pude experienciá-las, mas elas estavam ali na minha frente, 100% visível. Dali, eu segui para um outro corredor, muito mais extenso, muito maior, muito mais largo e muito mais comprido, tá? E só para fazer uma reflexão aqui em relação a essas cidadelas que eu acabei de mostrar aqui como uma parte, né, de inspiração, que no caso traz aí o significado daquilo que realmente existe lá e o que realmente eu posso testificar, é que em poucas cidadelas eu pude ver objetos voadores se deslocando de um lugar para o outro, mas eu não via de onde eles saíam nem para onde eles iam, porque eu me distraía com outra coisa e quando eu voltava a me focar naquilo que eu estava vendo, eu não via mais, tá? Para deixar aqui registrado. Então, quando eu passei por esse outro túnel, junto com ele, seguimos muito, muito e muito mais à frente, foi onde eu pude experienciar um grande salão, esse salão todo feito de mármore branco, a coisa mais linda que você possa imaginar. Ali eu pude ver 3 tronos feitos de mármore, muito grande, certo? Foi onde eu encontrei com a Gnachete, né? Eu cheguei até a ela me recebeu com um sorriso, colocou a sua mão sobre minha cabeça, e eu perguntei a ela por que ela tinha me deixado para trás. E ela falou comigo assim que era necessário aquilo e que eu deveria atrasar os meus passos para que eu pudesse conhecer um pouco de toda a estrutura que está debaixo dos meus pés. Em outras palavras, debaixo dos nossos pés, né? Porque eles estão debaixo de nós. Ali eu pude olhar para aqueles tronos, eles estavam vazios. Ninguém estava sentado ali. Absolutamente ninguém, pessoal. Foi quando eu testemunhei, né, como se fosse um movimento de raio, um movimento de relâmpago. É como se fosse um estrondo, seguido de muita luz, uma luz muito forte. Eu vi que os 3 seres se apresentaram ali nos seus tronos. Eles olharam atentamente para mim, eles eram altos, maior do que a Gnachete, acredito eu que eles deveriam ter em torno de 4 metros e meio, orelhas pontudas também, face bem afinada para frente, queixo comprido, vestiam também vestimentas sacerdotais,
certo? Porém, eles não usavam medalhões e eles não possuíam braços, mas possuíam somente pernas. Eles não tinham braços como nós. Imagine um corpo sem braço, ok? Mas também eram esbeltos, porém não possuíam braços. E todos os três são semelhantes entre si, como se fossem trigêmeos, tá? E eles, num estouro como de trovão, eles se sentaram em seus tronos. Eles não estavam ali no momento, e no outro momento eles se apresentaram ali. Eles me deram boas-vindas, disse para mim que no momento eu não teria capacidade para entender, nem para suprir e absorver as coisas que eu veria nas cidades. Então, por isso, eles me avisaram que foi necessário não permitir a minha entrada e a minha interação junto a essas cidadelas, né, conforme eu expliquei para vocês. Dali, pessoal, eu parti com a Guinachete, né, fomos em um grandioso portal que podemos dizer que seria aí um Stargates. Essa imagem que está aí na sua tela faz alusão daquilo que eu vi, certo? Ao mesmo tempo que tudo está embaixo, tudo está em cima, esse portal de fluxo, ele propicia, né, as dobras do eixo Lopide. Então você não tem o sentido de estar de cabeça para baixo ou estar do modo geral. Então ali ele proporcionava esse portal parecido com Stargates. Desculpa aí, pessoal, abrir a boca, estou morrendo de sono. Esse portal, ele convergia, né, e convertia toda a energia do lugar. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali, eu não sabia que estava de cabeça para baixo, porque eu via outra paisagem oscilando para cima, e quando eu estava acreditando eu em pé, eu olhava para cima e acreditava estar de cabeça para baixo, né? É algo muito louco. Não passei, né, com a Gnachet direto por dentro desse portal, porque eu não tinha condições físicas para isso, mas a Gnachet sim. Então, o que aconteceu? Nós voltamos fazendo o mesmo caminho até a metade, até o momento que eu tinha chegado ali, e dali seguimos para um outro túnel totalmente diferente. Foi aí que eu pude experienciar uma outra cidadela à direita de onde nós estávamos. Então eu trouxe aí para vocês essa uma outra imagem de uma outra cidadela que faz uma alusão aí, vamos dizer aí, de 5% do que eu vi, tá? Porque toda a estrutura dessa cidade, ela era convergida no aço. Toda a cidade tinha sua estrutura no aço, tá? E é um aço assim acinzentado, um aço mais escuro. Então, uma imagem que eu encontrei na internet para fazer uma alusão daquilo que eu vi ali é essa imagem que está aparecendo aí para vocês, ok? Continuei seguindo o meu caminho com a Gnachet, né? Cheguei até um certo ponto, ela permaneceu ali, sempre ali com seu rosto muito bom, muito aberto, muito expansivo, expressivo, mas ela não conversava comigo, né? E eu ali também permanecia calado, na verdade. Foi quando nós chegamos, tá? Na parte de cima da superfície e chegamos no mesmo lugar onde nós tínhamos entrado. Ou seja, eu dei uma volta literalmente. Quando chegamos no lugar, ali estava a esfera nos esperando. Eu entrei com ela dentro da esfera, só que antes de entrar eu perguntei para ela em qual lugar nós estávamos, porque eu não conhecia aquela praia, não conhecia aquele clima. Aí foi onde ela me disse, né, que nós estávamos na Nova Zelândia, no sul da Nova Zelândia. E eu fiquei muito feliz com isso.
e de acordo que nós íamos caminhando até a esfera, ela perguntou para mim assim: por que que você ficou calado o tempo todo? Eu fiquei calado, na verdade, porque eu achava que ela queria ficar calada. E na verdade ela queria que eu perguntasse. Só que também ela queria ver a minha atitude, certo? E ao mesmo tempo que ela via a minha atitude e eu permanecia calado, ela respeitava a minha decisão porque ela queria ver a minha atitude. Foi aí que entramos na esfera e ela sorridente como sempre. Eu abracei ela, né, mesmo ela sendo alta, eu abracei ela, fiquei ali grudado próximo à sua perna e a esfera foi subindo, foi subindo. E de acordo que a esfera ia subindo, ela falava comigo que eu poderia perguntar aquilo que eu quisesse. A princípio eu achei que de imediato eu ia voltar para minha casa mesmo, certo? E assimilar tudo aquilo que eu tinha visto ali, ainda que fosse de uma forma muito rápida, eu quero dizer para vocês, porque que nem eu falei para vocês durante todo o vídeo, eu não pude interagir, né, diretamente com os animais, eu não pude interagir diretamente com as plantas, muito menos entrar nas cidades, tá? Lembrando que cada cidadela aqui apresentada habita uma civilização diferente intraterrena, não são as mesmas de uma cidade para outra, mas como eu estava ali com a pulseira no meu braço direito e na minha perna esquerda, eu podia ter acesso por esses túneis, e esses túneis me levavam a outros túneis que me apresentavam essas cidadelas. Por isso eu não podia entrar nas cidades, porque eu não fui autorizado e nem convidado a princípio por aquela civilização que ali morava, né? E quando a esfera foi subindo, nós nos deparamos com um grande cruzador interplanetário pairando sobre o nosso planeta, certo? E ali a esfera se acoplou a esse cruzador e eu entrei dentro desse cruzador com a Gnachete e ali eu pude ver novamente todas as tipologias, todas as famílias, todas as formas animais interagindo entre elas, entre a mesma espécie ali naquele momento. Para mim foi algo extraordinário, algo que não tem preço, né? Essa experiência extraordinária, linda e pura que eu presenciei ali naquele momento. E se tratava de um grande cruzador planetário da confederação do nosso sistema solar, né? Que estava ali estacionado sob a órbita da Terra. E na internet navegando eu consegui essa imagem, que acredito que muitos já viram essa imagem, que mostra aí o nosso planeta Terra, que é o nosso planeta Eliape, a nossa Lua mais ao fundo e o nosso Sol, né, a nossa estrela. E esse salão, ele é praticamente idêntico, né, tirando aí esses painéis que parecem mais TVs de LED, e lá não são assim, são gráficos mesmos, são hologramas vivos, né, que interagem em qualquer ponto da nave ao mesmo tempo. Mas enfim, tirando esses painéis, né, que estão aí na tela de vocês, mas trazendo em perspectiva, em primeiro plano, essa janela que está aí e a interatividade, né, dos elementos em si, em um conjunto total. Esse saguão, né, essa sala, essa grande sala que é assim que é conhecido dentro de um cruzador, porque são inúmeras salas, são grandiosas salas, mas para essa sala, entre muitas que existem dentro desse cruzador da nossa confederação, eu dou ali uma nota de 100% do que é, tirando esses painéis aí, né, que não existem lá esses painéis que se parecem ter verde LED, tá? Como eu falei para vocês, os painéis lá são holográficos, eles não são materiais físicos modelados através de uma arquitetura, né, de um quadro. Eles são livres, são holográficas, são holográficos, são hologramas. Ali eu fiquei um certo tempo dentro desse cruzador, porque ele ia partir viagem para um outro sistema solar mais profundo,
e, através desse outro sistema solar mais profundo, ele ia fazer o salto para uma outra galáxia. Eu não podia acompanhá-los nessa viagem, nem se eu quisesse. Eu me lembro que naquele momento ali, conversando com a Gnachete, ela me disse que mais tarde eu voltaria e eu teria o prazer de conhecer todas as cidades que naquele momento eu tinha conhecido. Então, em todos os momentos ali, com a Gnachete, né, entre as veias, nos fluxos sanguíneos, vamos dizer assim, do nosso planeta Eliap, entrando em um túnel, saindo no outro, entrando no outro, saindo nesse, eu pude interagir e me deparar com diversos híbridos das linhagens primogênitas. Em nenhum momento eu vi nenhum híbrido hostil, tá? Mas me disseram que a cada corredor onde tinha ali essa bolha, que você pode atravessar ela somente com esses dispositivos, com essas pulseiras que ali, nesse cruzador interplanetário, eu entreguei a Gnachete, tá? Porque naquele momento, quando eu saí de lá, eles não removeram de mim, foi a Gnachete que tirou de mim, porque eu entreguei para ela. Eu não tive ali o desprazer, né, de conhecer nenhum híbrido, né, que seja fruto de um primogênito caído. Ainda que eles estivessem ali do lado, e ainda que essas pulseiras me dessem acesso para ir até a cidadela deles, mas em nenhum momento eu fui levado nem sequer para conhecer a cidadela deles. Lembrando que essa cidadela que da qual eu apresentei para vocês aqui, que é uma cidadela fictícia, mas que traz aí uma perspectiva daquilo que realmente eu vi lá, como uma alusão, por isso eu atribuí a nota para elas. Todas essas 4 cidadelas que eu mostrei para vocês são cidadelas que realmente existem ali, né? Porém, de um modo mais elevado, mais tecnológico, com uma arquitetura muito mais despojada, vamos dizer assim. Mas de todas essas 4 cidadelas, tirando aquele domo, né, que faz parte do 4, mas eu tiro ele porque aquilo ali é uma apresentação de como é feito uma cidadela, de como funciona uma cidadela, superfície e parte intraterrena, que eu expliquei para vocês da mesma maneira que ele explicou para mim. Todas as cidades que eu conheci eram de híbridos partidos de primogênitos bons, que são esses que eu falei para vocês, que têm escolhido pessoas na Terra e têm transferido, né, tecnologia e passado conhecimento ao longo do tempo, né? Tudo dentro da responsabilidade, porque a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento é corruptível, na verdade. Então eles passam para nós ensinamentos, passam para nós tecnologia, mas ao mesmo tempo está ali nos observando. O tempo todo a Gnachete ficou calado comigo, mas é porque ela queria ver o meu comportamento. Por isso que ela mantinha ali calada o seu sorriso no rosto. Acredito eu que ela pensava assim, por que ele não me pergunta nada, por que ele não me pergunta nada? E eu, por outro lado, achando que ela estava pensativa, não queria atrapalhar o pensamento dela e por isso eu não perguntava. Mas enfim, ali dentro do cruzador, antes dele seguir viagem, porque ele estava orbitando o Eliap, né, o nosso planeta, a Gnachete removeu as pulseiras, segurou em suas mãos, disse que depois, em um futuro próximo, que ainda não aconteceu, porque isso aconteceu foi no dia 9 de outubro, né, de 2013, e até agora, em 2017, dezembro de 2017, eu não voltei nessa cidade intraterrena, mas me foi prometido por ela que eu voltaria nessa parte intraterrena. E quando eu voltasse nessa parte intraterrena, eu iria entrar de fato em todas as 4 cidadelas que naquele momento não pude entrar. Então, o meu aprendizado ali, de forma superficial para o seu entendimento, que você entendeu muito bem a mensagem, foi de ver a cooperação entre eles e o interesse deles em querer um mundo melhor para nós. Correto? Só que, infelizmente, nós, por sermos corruptíveis, nós confundimos a bondade e, através da bondade, praticamos atrocidade. Essa é a verdade.
mas eles continuam nos observando, tanto das estrelas como debaixo dos nossos pés. E a grande certeza que existe no meu coração, porque é fato, e isso é uma promessa, não do Carlos Henrique, mas da Federação e do Criador deste céu, deste universo, de tudo isso que existe aqui, certo? Como também do nosso Pai Celestial, da nossa Mãe Celestial, é que para este plano, né, para o nosso planeta em si, está próximo a hora da grande revelação, onde toda a humanidade, quando menos esperar, vai olhar para o céu, os meios de comunicações vão enlouquecer mostrando cruzadores interplanetários, caças vão escoltar esses cruzadores planetários, helicópteros vão voar ao redor deles. No início não haverá nenhuma comunicação com a espécie humana, certo? Mas qualquer atento, né, bélico contra esses cruzadores não surtirá efeito algum. Você pode arremessar uma bomba H em cima de um cruzador desse e ela pode explodir, que não afeta em nada a sua atmosfera magnética, certo? Porque a tecnologia deles, pessoal, eu não vou saber defini-las para você, mas é algo assim extraordinário. Existem máquinas voadoras, né, que são capazes de afastar planetas do seu Sol. Existem máquinas tecnológicas que é capaz de mudar a posição de um Sol, só para você ter uma ideia. Então daí dá para você entender. Então naquele dia, quando esses cruzadores estiverem sobre toda a Terra, ao olho nu de cada cidadão, e quando o mundo se perguntar o que são, e quando as pessoas religiosas acharem que ali está a sua salvação, muitos vão ser informados de que a vida inteira foram enganados. Enganados por mentira, por joguinhos. E quando eles descerem do céu para a terra e anunciar para a humanidade um novo rumo, haverá o rumor e o início de uma guerra. Uma guerra entre o homem e uma espécie avançada. Só que o homem perderá. Aí entra aquilo que eu falei para vocês no meu vídeo de número 10. O homem procurará auxílio na religião e na sua crença e não irá encontrar. O homem verá mísseis intercontinentais serem abatidos ainda na atmosfera pela tecnologia dessas naves. E por explodirem esses mísseis, labaredas de fogo cairá sobre a terra e queimará a muitos. Isso é verdade. E a pressão, a energia exercida por esses cruzadores, por essas naves, é tão densa, e a alegria de Eliabe por saber do dia da sua libertação vai ser tão visível, que a terra, nela, haverá um grande terremoto, catastrófico. Vulcões entrarão em erupções. Ventos cortarão Eliabe, a superfície de Eliabe, como 1000 furacões, ao mesmo tempo, em seu exercício de força. O que eu falo para vocês aqui não é brincadeira, não é profecia, porque profecia é um sentimento daquilo que você quer que aconteça. Por isso falamos profetizar. Por isso falamos que profecia é um desejo de que algo aconteça. Aqui não é profecia. É algo que eu vi, que eu testemunhei, que estou dizendo para vocês da mesma maneira que falei lá no meu vídeo de número 10. Então, pessoal, o que eu posso pedir, né, a você que é meu ouvinte e que sempre está aqui comigo, né, acompanhando os meus vídeos aqui pelo YouTube, é que você continue com seu pensamento firme e fixo. Pensar não é falar. Falar não é pensar. Lembra desse ensinamento?
Apaixonar pelo seu pensamento é apaixonar por você. E apaixonar por você é aprender a amar a si mesmo, para depois ter condições de amar o próximo. Converse com a água, com a terra. Pratique, se você quiser, todos os ensinamentos que aqui eu ensinei. E viajando ali pelas veias de Eleap, eu pude testemunhar que debaixo dos nossos pés também eles estão nos observando, assim como estão nos observando a partir das estrelas. Eu me despeço de vocês. Farei o último vídeo desse ano, que é o vídeo de número 151. Daí eu vou tirar umas férias. Em janeiro, estou querendo ir para os Estados Unidos, porque tenho um interesse muito grande nesse país. Vou voltar lá novamente, encontrar algumas pessoas que é de meu conhecimento, que aqui não cabe vocês saberem. E ali eu quero descansar. Então, após o vídeo 151, que vai ser ali na terça-feira é dia 12, né? Então, amanhã no caso, né? Hoje já é segunda-feira. Amanhã, dia 12, eu gravo o último vídeo desse ano. E eu espero não ter que gravar mais vídeo aqui no YouTube. Eu espero que a Gnachet manifeste ali aquilo que eu tanto quero, que é a liberação do site, para que todos vocês possam interagir e ver todas as coisas que aqui eu tenho falado para vocês. E como ela sabe de todas as coisas, como eles sabem de todas as coisas, eu sei que eu tenho que ter muita paciência para poder suportar. Mas eu espero não mais utilizar o meio de comunicação do YouTube. Tanto é que assim, quando o site for passado para online, eu vou notificar vocês, lógico, e vou dar um prazo para quem quiser fazer o download dos vídeos fazerem, porque eu vou dar um prazo e depois desse prazo eu vou remover todos os vídeos do YouTube, vou acabar com a minha conta ali no Facebook, acabar com o grupo ali no Facebook, e vou ficar só por conta do site mesmo. Então, independente se eu morar nos Estados Unidos, se eu morar na Rússia, se eu morar na Inglaterra, ou qualquer parte do mundo, independente de qualquer situação, eu quero dizer para vocês que pelo site, independente de onde eu estiver, eu vou estar gravando os programas conforme eu prometi para vocês e ali cumprindo as minhas promessas que fiz para todos vocês que me acompanham, tá bom? Então um abraço para vocês, espero vocês amanhã no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo do ano, que é o vídeo número 151, tá bom? Fiquem em paz, revejam quantas vezes vocês quiserem os meus vídeos, eu sei que requer um pouco de paciência, tá? Mas se você ouvir um vídeo por dia, 2 vídeos por dia e meditar, você vai ver que ali existe um conteúdo de grande valor para a sua vida. Porque o meu interesse é te ver bem e saber que você está bem. Porque hoje eu estou aqui, amanhã não sei onde eu posso estar. Então te aguardo no próximo vídeo com novos ensinamentos, ok? Eu acredito que o vídeo 151 será um vídeo aí que vai chamar a atenção de muitas pessoas e será de fato um vídeo curto, porque será somente alguns comentários de uma experiência que eles me deram, né? Que foi permitindo eu ser co-criador por um momento onde eu experienciei todas as maravilhas e vocês vão saber nesse último vídeo do ano. Gratidão por tudo e até mais.